Obrigado, Eurico e Jace. Irmãos, que coisa. Eu tive o privilégio eu conheci esse casal, eles não eram casados, estavam começando a namorar, num acampamento lá no lugar chamado Paraíso, acampamento Paraíso. Desafiamos para missões, eles aceitaram o desafio de Deus. Depois fizemos o casamento deles e eu dei um nó bem dado, nó de índio mesmo. Disse para ele, ó, vou te dar um nó aqui para esse casamento durar 100 anos. E agora, sabendo que eles estão indo lá para o outro lado do mundo, como enche o meu coração de alegria e gratidão a Deus, ao ver a maneira como Deus está conduzindo a vida deste casal que está aqui conosco. Queridos, muito prazer, muito bom estar com vocês. A maioria já me conhece, não é? Meu nome é Marcelo Pedro, a Ruth, minha esposa, fica em pé aí, meu bem, está lá atrás, conhecida também como Formiguinha Atômica. Quando vocês conhecerem melhor, vocês vão saber por quê. E nós somos missionários também. Somos da Missão Novas Tribos do Brasil. Acredito que a maioria já ouviram falar, já conhece essa agência, que está já há muitos anos aqui entre nós, no Brasil, com foco, a ênfase específica de alcançar as nações indígenas, os povos ainda não alcançados. Então, onde tem uma tribo, uma etnia que precisa conhecer ainda o Evangelho, que ainda não conhece, é lá onde a gente quer ir levar essa mensagem transformadora da graça de Deus. Então, estamos envolvidos nesta obra, trabalhamos durante 23 anos no Amazonas, em algumas áreas, mas o maior tempo desse período de 23 anos foi numa etnia que fica localizada na região da Cabeça do Cachorro, Alto Rio Içana, povo Curipaco. Eu gostaria de começar essa minha palavra trazendo uma saudação nesse dialeto, tá bom? E os irmãos vão responder, por favor, vocês lembram, não é? Estive aqui já dei essa saudação, vocês lembram como é que responde? Não, né? Eu vou lembrar para vocês. Vocês falam assim, ho. Vamos tentar? Vamos lá. No que tinha pé, Haruei Kopa, Denejakaja, Panayau, Aminari Deus, Kaidadare Pimioia, e Beneciacaxa, Pime Padre de Pacuá, com Aminari Jesus Cristo e Pitananaco. Gente, que coisa maravilhosa, vocês estão falando perfeitamente dialeto coripá. Queridos, é tão bom estar novamente com vocês. Eu estou muito feliz por essa oportunidade. E nosso tempinho hoje de manhã é bem rápido, mas eu gostaria de expressar assim, esse fato de que meu coração está tomado por esse sentimento de alegria, de gratidão a Deus pela bênção que me foi compartilhada de estar com vocês e, sobretudo, de trazer isso que eu acredito ser um desafio total, integral para as nossas vidas, que é o desafio de missões. E a Missão Novas Tribos, que é a agência que eu pertenço, né, que trabalha com parceria muito saudável com a PMT, que é a missão onde Eurico e Jace estão ingressando, né? Tem esse desafio de desafiar, especialmente os jovens e os adultos, dar o preparo acadêmico, preparo transcultural, para que as pessoas possam ser capacitadas para alcançar os povos indígenas ainda não alcançados. Por causa do tempo, eu não vou, viu, Raquel? Não vou passar o videozinho por causa do nosso tempo, mas eu gostaria de compartilhar uma irmã aqui da igreja, a irmã Maria Cavalcante. Ela disse, Marcelo, compartilha dois aspectos culturais do povo lá onde você trabalhou, que é interessante para a igreja. E eu pensei em compartilhar e vou pedir ajuda. Cadê ela? A Ruth já. Vem cá, meu bem. Rapidinho, vou precisar. Vou compartilhar dois aspectos culturais interessantes. Um da perspectiva do povo indígena e o outro do missionário. Os irmãos, meio longe, não dá para ver, esse objeto aqui é um objeto indígena. O nome disso chama-se Inhaime Tijoripi. Literalmente significa rouba moça. Rouba moça. E isso era usado, hoje não é muito, né?
mas no passado foi muito usado. Isso é um objeto que eles usavam nas cerimônias, aliás, nem tanto nas cerimônias. O rapaz, quando olhava para uma moça índia, dessa etnia Curipaco, e que ele gostava dela, ele pegava para ser sua esposa. E como é isto? Então, eles usavam esse objeto, gente, muito interessante. A moça não tinha escolha, viu? O cara chegava lá, vem cá, meu bem, vou precisar de você. Coloca o dedo e puxa. Esse aqui não sai. Isso aqui é sanfonado. Então, depois que entra assim no dedo, se você puxar, pode arrancar o dedo, mas não sai não. E esse fato de puxar a moça ali no meio da comunidade, onde estavam os líderes e tudo, estava demonstrando que ele estava pegando ela para ser a sua esposa. Ali, tá vendo como é interessante? Depois tinha os outros requisitos que acompanhavam, não vou falar por causa do tempo. Não, então isso aqui é muito interessante, gente. E, pastor, inclusive eu tive um contato com um rapaz lá por telefone, lá na cidade de São Gabriel da Cachoeira, e encomendei 3 dúzias disso aqui, pastor. Se os rapazes tiverem meio devagar aqui na igreja, então vou dar de presente para as moças. Mas isso é o Inhaime Tijoripe. E esse ato de puxar a moça estava selando aquele casamento que depois teria os desdobramentos, tinha que pagar o dote, tudo aquilo. Mas achei interessante. Outro fato, agora da perspectiva do missionário. Isso aqui é algo interessante. Pode, meu bem. Obrigado. É um objeto que todos os missionários, pelo menos que trabalham lá naquela área do Amazonas, usam. Eu usei muito isso aqui, tá bem... Conhece o pastor, né? Isso aqui é um objeto que dá choque. Ele dá um choque de apenas 45.000 volts. Algum voluntário? Não. E para que isso? Vocês sabem que lá na selva tem muita cobra, né? Todo tipo. E sabor também, porque lá a cobra o pessoal come, não dá moleza não. Jararaca, cascavel, pico de jaca. E muitas vezes os índios são picados por cobra, muitas vezes. Crianças até. Usamos isso aqui, sabe para quê? Quando alguém é picado por cobra, então usamos, isso dá um choque de 45.000 volts, mas amperagem muito baixinha, quase zero. E eu não sei, provavelmente tem algum médico aqui que talvez explique, porque eu não sei como funciona. Já perguntei a vários médicos. Irmãos, todos os índios que nós tratamos com esse choque, picado de cobra, até 2 horas da picada, nenhum morreu. E não só cobra, mas também escorpião. Eu mesmo já dei um choque em mim quando eu fui picado por escorpião. É um tipo de aranha também que tem lá. E achei muito interessante. Então lá na nossa região a gente usa muito, é um requisito, é um item essencial quando se anda no mato por conta desses perigos. Interessante, outro dia chegou um índio lá na minha casa. Ele chegou, ele estava com a mão muito inchada, que ele tinha sido picado por uma aranha. Ele até levou a aranha e estava meio paralisada a mão dele. Aí eu perguntei quanto tempo e tal, ele disse, aí eu dei vários choques na mão dele. Incrível, irmãos, é interessante. Na mesma hora, eu pedi para ele mexer, aí ele fez assim e conseguiu mexer a mão. Então, fiquei muito feliz e a gente brincou ali, mas interessante que depois desse dia nunca mais tive sossego. Toda dor de barriga, ele chegava lá pedindo um choque, dá um choque aqui, calma rapaz, né? Não é assim não. Ai, ai. Então, depois ali, aqui com vocês, a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para você hoje de manhã, e a minha palavra não vai ser muito longa, vai ser muito curta, mas o que eu quero dizer para você é algo muito simples. Muito bem. O que eu quero dizer para vocês é algo muito... Ele pediu para eu falar mais alto, então eu vou falar mais alto para vocês ouvirem. Irmãos, o nosso Deus está profundamente interessado em usar a sua vida, você, cada um de vocês,
usar as nossas vidas, para que através de nós, esta mensagem que nós cantamos hoje de manhã, a mensagem da graça de Jesus, possa alcançar essas pessoas, esses lugares ainda não alcançados. Há uma urgência nisto. E quem quer que diga que Deus tem mais pressa em outra coisa, está mais interessado em outra coisa, a não ser nisto, na minha opinião, ainda não compreendeu o que significa essa escala de valores de Deus. Porque, irmãos, eu creio que antes de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, o nosso Deus está profundamente interessado em usar a minha vida e a sua vida como instrumento nas mãos dele, para que este evangelho da graça dele possa alcançar os confins da terra e Jesus seja glorificado, exaltado através das nossas vidas. E sabe, eu creio que o apóstolo Paulo foi aquele homem que melhor compreendeu, entendeu essa escala de valores de Deus. Porque, na minha opinião, irmãos, eu acredito que não houve na história nenhum outro ser humano, nenhum outro, que com tão poucos recursos, com tantas limitações, houvesse fazer tanto, houvesse ir tão longe, houvesse empreender tanto, realizar tanto, quanto aquele pequenino judeu, nascido em Tarso, província da Cilícia, e que tinha uma série de limitações. Paulo. Os historiadores, os comentaristas bíblicos dizem que o apóstolo Paulo era baixinho, até um consolo, né, para alguns pregadores aí, que era raquítico, magrinho. Comentam sobre ele que Paulo era um homem que tinha sobrancelhas grossas e pretas que se emendavam no meio da testa, e que tinha as pernas tortas, arqueadas para o lado assim de dentro. Dizem que era de tanto andar de mula, andar lá viajando, e que tinha sofria de uma conjuntivite crônica. O Dr. Martin Lloyd Jones comenta num dos seus livros que Paulo sofria de uma conjuntivite crônica, um escorrimento crônico nos olhos. E que, inclusive, ele era de um falar não muito atraente. Aliás, Paulo, comentando a respeito das fofocas que corriam lá em Corinto a seu respeito, isso está lá em 2 Coríntios 10:10, ele diz o seguinte, os comentários ali eram o seguinte: com efeito, a presença pessoal dele é fraca, e ele é trôpego no falar. Mas, irmãos, escutem, é este homem, Paulo, mas é este homem de garra, apesar de todas essas limitações, é este homem de compromisso firmado, de alma abrasada, de mente cativa, escrava de Jesus, que se oferece inteiramente nas mãos de Deus para ser o mais veemente instrumento nas mãos de Deus, para alcançar os povos ainda não alcançados. Onde Paulo via o mundo, era onde ele queria ir. Onde ele sabia que existia gente, onde ele ouviu que havia pessoas, cidades, era onde ele sonhava alcançar. Porque Paulo era movido por uma convicção. A convicção que Paulo era movido era esta: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí ele diz:
porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. E ele lança aquela frase, irmãos, tremenda, eu estou falando aqui em Romanos 10, a partir do verso 10, e no versículo 13 ele vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será o que, irmãos? Salvo. E a gente dá um amém, né? Graças a Deus. Todo aquele que reconhecer que é um pecador, debaixo da ira de um Deus santo, mas olhar para Jesus como meio suprido por Deus para nos salvar, será redimido por esse sangue precioso da graça dele. Só que Paulo começa a fazer algumas perguntinhas aí. A partir do verso 14, ele diz assim: peraí, mas como é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Mas como é que invocarão aquele em quem não creram? E como é que crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, para a gente entender isso que Paulo está dizendo aqui, tem tudo a ver conosco, nós temos que fazer uma retroleitura desse texto. Temos que olhar esse texto para a gente entender mais claramente. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos olhar esse texto de trás para frente. O que Paulo está dizendo aqui para nós, se a gente olhar o texto de trás para frente, é o seguinte. Ele disse: como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Para você entender isso, vamos olhar isso de trás para frente. O que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte, irmãos. Se não enviarmos pessoas ao campo, essas pessoas não pregarão. Se essas pessoas não pregarem, os perdidos não ouvirão. Se eles não ouvirem, eles não crerão. Se eles não crerem, eles não invocarão. E se eles não invocarem, eles estarão decididamente perdidos. Essa é a lógica de Deus. É a lógica. Irmãos, se nós não nos atrevermos a enviar pessoas ao campo missionário, se não houver a gente aqui, pessoas aqui, jovens aqui, que se levante e diga: eu quero ir, eis-me aqui. Se não houvesse compromisso, se não houvesse a disposição, se não houvesse envolvimento na obra de Deus, a pergunta que Paulo faz para todos nós é esta: como? Como? Irmãos, dói nosso coração ao saber que pesa sobre nós esta ordem de Jesus, que foi dado há mais de 2000 anos atrás, de anunciar a Cristo ao mundo, e esta tarefa até agora continua uma tarefa inacabada. Mais de 2000 povos, mais de 2 bilhões de seres humanos na face da terra, hoje. Vai lá no relatório do DAI. Está ali um relatório bem atualizado. Você vai descobrir, especialmente no mundo islâmico, mundo budista, mundo hindu, gente os quais nunca até agora foram apresentados ao Senhor Jesus Cristo. Quase 3.000 línguas e dialetos aqui em nosso mundo, sem uma palavra traduzida da palavra de Deus para aquele dialeto. Essa é a realidade. A gente está falando sobre missões. Missões tem tudo a ver conosco. E a pergunta, meu tempo já foi, isso é só introdução do que eu queria
Hoje de manhã eu iria compartilhar sobre a base que nós temos, porque não tem desculpa para ninguém aqui, irmãos. Paulo tinha muitos motivos para desistir, mas Deus usou poderosamente. Há um peso de responsabilidade sobre nós. O que você está fazendo da sua vida? Onde você está investindo? Irmãos, queridos, não existe nada. Não existe nada neste mundo melhor. Não existe nada mais gostoso nesta vida do que participar dos projetos de Deus. Do que ter certeza que você não está vivendo em vão neste mundo, mas você está sendo instrumento nas mãos de Deus para alcançar os povos ainda não alcançados. O reverendo Wallace disse para eu continuar, então. Eu vou continuar. O texto, não vou muito longe não, mas o texto que eu queria ver com vocês é aquele texto muito conhecido, que todos nós sabemos de cor, que é Mateus 28, 18 a 20. Aquele texto que diz assim: disse-lhe Jesus, ide, portanto, vamos lá? Vamos abrir a palavra de Deus então. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, quando você pensar em missões, nós temos aqui nossa igreja, quarta igreja presbiteriana, sempre esses cultos especiais de missões. Eu queria que você fizesse exercício, por favor. Tenta colocar na tua cabeça o fato de que este assunto, esse tema de missões, está alicerçado, está fundamentado, está edificado sobre 4 bases, que são as bases que nos faz acreditar, que nos fazem confiar e crer que é possível esta igreja alcançar os confins da terra. Aliás, são 4 palavras que se destacam, quer dizer, uma palavra que se destaca 4 vezes nesse texto, vocês viram, não é? Jesus, aproximando-se, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar o que, irmãos? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco quantos dias, meus queridos? Todos os dias. Todas as nações, toda a autoridade suprema do Senhor, todas as nações, todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. A presença efetiva, constante de Jesus, a promessa se cumprindo naqueles que se envolvem na obra dele. Queridos, o Senhor Jesus sabia que essa não seria uma tarefa fácil. Ele nos conhece. Inclusive, aqueles que estavam ali ouvindo esse sermão de Jesus, estavam temerosos, o texto mesmo diz, assustados, alguns até duvidando que ele tinha ressuscitado. E Jesus se levanta no Monte das Oliveiras, ele olha para os seus discípulos, dentro daquele contexto, e era um contexto não tão, os irmãos sabem, não tão confortável, agradável.
não tão tranquilo quanto o nosso aqui. Eles estavam vivendo em pleno governo dos imperadores romanos, César, o Império Romano. Mas foi debaixo daquele sistema demoníaco, opressor, perseguidor, que Jesus se levanta no Monte das Oliveiras. Ele olha para aqueles 12 homens assustados, e ele olha para eles, ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Irmãos, essa palavra portanto, ela é fundamental nesse texto, uma conjunção que nos dá a ideia de que toda essa grande comissão está alicerçada neste fato. Jesus disse: toda autoridade me foi dada, portanto, vão, ide. Portanto, não tenham medo. Portanto, não se intimide. Portanto, não se acovardem. Portanto, saiam, porque quem mandou você ir é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Irmãos, não há motivo para desculpas. Às vezes, encontro pessoas que dizem assim para mim: irmão Marcelo, eu não posso ir para a selva, no meio de uma tribo indígena. E se uma onça me comer lá no meio do mato? Uma cobra, anaconda, né? O pessoal fala um jacaré. Alguém uma vez perguntou para mim: irmão Marcelo, o senhor nunca teve medo não de fazer aquelas viagens, 15 dias dentro de uma canoa? 15 dias, irmãos, quando o rio está baixo, viajando de 6 da manhã a 6 da noite, para chegar lá na aldeia, subindo o rio Içana, pelo GPS, eu medi isso, deu quase 1.500 quilômetros. Imagine, por conta dos meandros, das curvas e das cachoeiras, são 30 cachoeiras que aparecem quando o rio está baixo. E eu disse para aquele irmão: querido, deixa eu te dizer um segredo. Eu pensei em desistir quase todos os dias. Muitas vezes. Teve uma vez que o índio pegou um facão, por conta de um acontecimento lá, e que ele me viu orando, clamando ao Senhor, mas a criança morreu e não pudemos salvá-la. E o índio começou a me xingar, dizendo: você está aqui à toa. Tem uma expressão que eles usam lá, chamada mecapancha. Mecapancha, capia, mecapancha, pideute, pipaneta, piume, pifamida, mecapancha. Essa é uma palavra pejorativa, que quer dizer: você aqui é um inútil. Você não serve para nada. Você não deixou meu filho morrer. Você não presta, cai fora daqui. E ele estava com o facão na mão. O cara estava com o facão na mão assim, pronto para passar no meu pescoço. Eu saí dali dizendo para Deus: eu vou cair fora. Eu não aguento ficar aqui. Eu não aguento. E fui para casa e Deus falou ao meu coração. Deus disse para mim, Jesus disse para mim: fui eu que coloquei você aqui. Eu sou aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. Portanto, assuma aquela postura de cabra macho, chamado por mim, aguente o tranco, porque esse povo precisa ouvir a palavra de Deus através de você. Irmãos, este é um alicerce que nós temos da obra de missões. Aquele que nos manda fazer esta obra é aquele Deus soberano que tem o poder sobre todas as coisas. E ele disse: ide para todas as nações. Irmãos, isso vai muito além dos portões da igreja. A visão alcançar os povos distantes que nunca ouviram do evangelho da graça. E ele disse: ensine todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é assunto para a vida toda. Isso é assunto para gastar a vida. Anunciando, vivendo. Né? Vai muito além de trazer um visitante para a igreja. É viver.
o Evangelho. E ele conclui dizendo aquela promessa maravilhosa: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E mais uma vez aparece essa conjunção, né? Apareceu lá no começo, portanto, todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, vão. E lá no final do texto vai dizer, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Irmãos, esta promessa maravilhosa, bendita promessa, da presença constante do Senhor Jesus, suprindo força, suprindo todas as coisas, abençoando, desembaraçando o caminho, protegendo, guardando. Essa promessa maravilhosa está diretamente ligada à ordem dele de nos envolvermos com os projetos dele. Ele disse: disponham-se a serem meus discípulos e a fazerem discípulos meus, e conte comigo. Eis que eu estarei com você todos os dias. Não conta comigo para a sua preguiça. Não conta comigo para o seu comodismo. Não conte comigo para ser apenas um patrimônio da sua fé. Mas a partir do momento que você se decidir ser meu discípulo e fazer discípulos meus no mundo, então, conte comigo. Eis que estarei com você todos os dias, até as últimas consequências da vida. Irmãos, teria muito para falar sobre isso, mas não vou fazê-lo por causa do tempo. Mas quantas vezes, situações que passamos, onde essa presença bendita se manifestou, ali na realidade, no meio da selva, protegendo. Me perdi na selva, fui visitado por uma onça. Que história, né? Não lembro se já contei essa história aqui, mas muito interessante. Quando nossos filhos alagamos a canoa, tive que nadar com meu filho agarrado no meu pescoço, do meio do rio até a margem. Tantas situações onde essa presença bendita se manifestou. A presença efetiva daquele que disse: vão e conte comigo, eu estarei com você. Queridos, nós temos um chamado, nós temos uma ordem para obedecer, um chamado para cumprir. E esse chamado é para todos nós nos envolvermos na obra de Deus. Eu sei que nós temos a nossa fé que cantamos aqui hoje de manhã, tão bonito, como foi tocante. Nós temos esse lugar agradável, esse lugar aqui maravilhoso, confortável para cultuar a Deus. Nós temos até uma vida tranquila, de certa forma. E quantos de nós que nós não nos damos conta que lá fora dos muros aqui da igreja, há um mundo em ruínas, pessoas afundadas em idolatria, gente que está queimando alguém vivo, porque o marido morreu. Isso algumas culturas indígenas do mundo, o marido morre e a esposa tem que ser queimada junto. Já pensou? Quando nasce filho gêmeo, o segundo tem que morrer, porque a cultura diz que uma mulher só pode gerar um filho de cada vez, e que se nascer um segundo, pertence aos espíritos, e para que não haja pragas e malefícios no grupo todo, então aquele tem que ser sacrificado. Ou então, quando nasce defeituosos, tem que ser enterrado vivo. Que responsabilidade nossa. Queridos, Deus quer usar as nossas vidas, e nós temos aqui as bases onde podemos crer que isso é possível, quando nós confiamos nele, quando nós entregamos nossa vida realmente para fazer o trabalho que ele tem nos dado a fazer. Eu termino dizendo para você o seguinte: se a força que nós encontramos aqui na palavra de Deus para nos mover é esta
autoridade suprema de Jesus sobre todas as coisas. E se a ordem que Ele nos deu como igreja aqui neste mundo é para fazer discípulo de todas as nações, ensinando todas as coisas que Ele nos tem mandado, e se Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, resta apenas uma coisa para todos nós aqui hoje de manhã. É obedecer. Que Deus nos ajude. E que possamos ser pessoas disponíveis, prontas a dizer: Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui. Usa-me como instrumento para a tua glória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.